Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta para uma segunda aula, né, sobre gases. Hoje a gente vai ver um pouco mais de cálculo do que na semana passada, né? A semana passada foi mais uma introduçãozinha do que é o estudo dos gases, aquelas leis, o princípio de Avogadro, quais são as nossas bases teóricas, né, com a teoria cinética dos gases. E fechamos, né, a última aula com a equação geral dos gases ideais, ou equação de Clapeyron, né, que é o PV igual a nRT. E eu falei para vocês na semana passada que na aula seguinte, ou seja, de hoje, a gente veria um pouco mais sobre a equação de Clapeyron. Então, as contas que a gente vai ver hoje, elas estão muito relacionadas à equação de Clapeyron. Vocês vão ver que até algumas equações que a gente vai montar, elas vêm diretamente dessa equação de Clapeyron, tá? Então, bora lá aqui. Vocês têm aqui uns macaquinhos descansando, né, num parque que tem no Japão, com águas termais. Então aqui você vê aqui o gelo, porque é um lugar frio, mas também tem uma saída de água quente que é aquecida pelo magma, né? Que aí vocês veem em geografia, essas coisas aí e tudo mais. E aí aqui, só para manter o estilo, coloquei uma foto, um wallpaper aleatório que tinha lá no Japão. E é isso. O que a gente vai ver na aula de hoje? Relembrando, né? Lembrar um pouquinho da aula passada. E as contas. Vamos começar com densidade. A gente vai ver movimentação dos gases, né? Como que eles se movimentam. E por causa dessa movimentação, a gente vai ver a velocidade. Vai ter uma importante lei, que é a lei de Dalton. E aí, esses dois últimos pontos, eles são um pouco menos importantes, por isso estão no final, tá? Mas, entre eles, o diagrama de fase é até bem interessante da gente ver e da gente comentar com um pouco mais de profundidade. Essa parte dos gases reais é mais um comentário para vocês poderem entender um pouco melhor como é que funciona na vida real, tá bom? Bom, deixa eu só colocar isso aqui para trás, tá me atrapalhando. Começando aqui, no relembrando, vai ser bem simples, né? Um gás ele é praticamente definido por três parâmetros: pressão, temperatura e volume. Com esses três parâmetros definidos, a gente consegue determinar a quantidade de moléculas que tem, né? O número de mols. É só jogar no PV/nRT. Se você sabe o P, o V e o T, o R é uma constante, você descobre o N. E aí tem todas aquelas questões das leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac, né? Que isso só utilizavam PVT, né? Pressão, volume e temperatura. E aí o princípio de Avogadro era volume e número de mols, mas aí ele era o menos importante. Coloquei aqui para a gente relembrar. Lei geral dos gases ideais. Quando você junta aquelas três leis, Charles, Boyle e Gay-Lussac, você chega nessa daqui, que é o PVT por Votor, né? Geralmente eles falam, que é o P1V1 sobre T1, esse 1 é da situação 1, igual P2V2 sobre T2 da situação 2, né? Para mostrar que o produto da pressão e o volume, sendo divididos pela temperatura, são constantes quando o seu sistema é fechado, né? Quando você não tem, quando o número de mols ele é constante, tá? E a gente viu, né, a equação geral dos gases ideais, PV igual a nRT, né, que a gente pegou essa lei geral, juntou com o princípio de Avogadro e colocou o número de mols na roda, tá? E aí gerou essa equação que serve para qualquer gás ideal, tá bom? Em seguida não, né? A gente viu no início da aula da semana passada um pouco da parte teórica, que ele falava que a energia cinética e a velocidade, por consequência, dependem praticamente só da temperatura, tá? Claro que pressão e volume acabam interferindo, mas eles interferem porque eles alteram a temperatura, tá? Então aqui é só para a gente dar uma relembrada bem rapidinha mesmo. Partindo para a aula de hoje, densidade. Bom, densidade para os gases não é nada diferente do que você já conhece, né? Você conhece que densidade é massa sobre volume, né? E aí pode ser grama por litro, grama por mililitro, e as unidades variam, né? Só que os gases, por conta da equação de Clapeyron, eles têm uma forma diferente e única de calcular essa densidade, que ajuda a gente, porque nem sempre a gente vai saber qual que é a massa de fato, nem sempre a gente vai saber qual que é o número de mols, só que a gente vai saber as coisas sobre a pressão, sobre o volume, sobre a temperatura, e com isso a gente vai conseguir calcular, pelo PV/nRT, a densidade. Vamos ver aqui. Aí eu coloquei aqui três equações, né, de certa forma, que são importantes para a gente demonstrar essa nova fórmula de densidade. A primeira delas é o número de mols. O número de mols Nzinho é igual a massa sobre massa molar. Densidade é massa sobre volume, tá? Pode ser Dzinho igual a M sobre V. Esqueci de colocar aqui. E aí, por fim, a equação de Clapeyron, ou a equação geral dos gases ideais, PV igual a nRT. A gente vai juntar essas três de forma a descobrir uma nova fórmula de densidade. Tá? Então vamos começar com a Clapeyron. Olha aqui o verde. PV igual a nRT. O meu número de mols eu sei que é massa sobre massa molar.
Se eu quero descobrir uma densidade aqui no meio, eu tenho que fazer aparecer massa molar, tá? Porque eu já tenho volume. Então, se eu fizer aparecer massa, eu vou conseguir juntar massa com o volume e descobrir densidade, certo? Então, abrindo a fórmula de número de mols, eu vou ter que N é igual a massa sobre massa molar. Então, minha equação de Clapeyron fica pressão vezes volume igual massa sobre massa molar, tudo isso multiplicando constante universal dos gases e a temperatura. E aí, ajeitando essa casinha, ajeitando a casa, vai ficar PV igual massa, constante, temperatura, dividido pela massa molar. Daqui para cá eu só separei, né? Eu tirei do parênteses e coloquei numa expressão só, tá? Então, a massa molar estava dividindo aqui, como tudo multiplica, ela volta dividindo, né? E a massa, ela estava multiplicando, continua multiplicando, tá? Só que agora eu quero o quê? Eu quero isolar essa massa junto do volume para poder descobrir a densidade, né? Porque densidade é massa sobre volume. Como a massa está aqui e o volume está aqui, se eu passar o volume para a direita, eu vou ter massa sobre volume, que é densidade. Então, eu tenho que isolar todo mundo para o outro lado, para poder deixar massa e volume do lado direito. Então, vamos primeiro passar a massa molar, que está dividindo, para o outro lado. Na hora que ela passa para o outro lado, ela vai passar multiplicando. Então, vai ficar pressão vezes volume vezes massa molar. Isso vai ser igual ao que sobrou do lado direito. Massa vezes constante vezes temperatura. Agora, vamos passar o volume para o outro lado, porque eu quero ter massa sobre volume. Eu quero ter densidade. Na hora que eu passo aqui, o volume está multiplicando. Na hora que ele passa para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, na hora que ele passa dividindo, vai ficar pressão vezes massa molar igual massa vezes constante vezes temperatura divididas pelo volume. Tá? E aí, agora eu tenho o quê? Massa sobre volume. Só que tem esse RT aqui no meio atrapalhando a gente, né? Isso aqui não é densidade, né? A densidade está aqui, só que ela está sendo atrapalhada. Então eu vou ter que passar esse RT para o outro lado, que aí eu vou ter isolados a massa e o volume. E com isso eu vou conseguir descobrir a densidade. Então passando o RT, aqui ele está multiplicando. Na hora que eu passo para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então vai ficar pressão vezes massa molar divididos por constante vezes temperatura igual a massa sobre volume. Só que massa sobre volume é densidade. Então, a densidade para os gases ela também pode ser calculada como densidade igual pressão vezes massa molar sobre constante universal dos gases vezes temperatura. Isso aqui ajuda a gente, porque nem sempre ele vai te falar qual que é a massa, qual que é o volume do local. Ele vai falar assim, olha, eu tenho gás hidrogênio a essa temperatura e a essa pressão. Calcule a densidade. E aí, com essa fórmula, você consegue calcular. Porque a constante universal dos gases ele sempre te dá. Você sabe a temperatura, sabe a pressão. E você sabe a massa molar, porque ele te disse qual que é o gás. Nesse exemplo, seria o gás hidrogênio. É o H2, que tem massa molar 4 gramas por mol, se não me engano. Cada hidrogênio tem 2. Então, eu espero que tenham 2, senão eu estou cometendo aqui um erro bizarro. Vou até pesquisar aqui. Mas então, aí vai ser isso que vai acontecer, geralmente. Olha, o gás hidrogênio tem massa molar 2, então não errei. Então vai ser isso que vai acontecer. Ele vai te dar os parâmetros gerais do seu sistema e você vai conseguir calcular a densidade. E a gente tira uma conclusão bem interessante daqui, né? Porque o gás, independente do volume que ele tiver, da quantidade que ele tiver, pressão e temperatura definem a sua densidade, certo? E às vezes você pode ter gases com densidades iguais, né? Só que eles vão estar em situações diferentes. Porque eu posso variar a pressão e a temperatura. E eu posso variá-las de forma que a densidade seja igual, né? Eu posso colocar o gás hidrogênio numa situação X e o gás cloro numa situação Y. E eles terem a mesma densidade, tá? Porque eu vou ter pressões e temperaturas diferentes, tá? Para compensar a diferença da massa molar. Tudo bem? Bom, passada essa parte da densidade, vamos seguir para a movimentação dos gases. Porque eu falei para vocês que os gases eles ocupam todo o espaço, né, que eles estão inscritos e que essa ocupação se dá pela movimentação deles, né, porque eles têm uma velocidade, aquele negócio de ser desordenado, caos e tudo mais, né? Só que é desordenado, é caótico, mas a gente tem nomes para isso, né? E o que mais aparece para a química é que os gases eles fazem, né, um movimento de difusão.
de fusão, tá? É um movimento de difusão, tá? Uma cacofonia aqui. Que é basicamente, tipo, um movimento caótico deles, espontâneo, para poder ocupar todo o espaço que é permitido para eles, né? Então eu coloquei até uma fotinha aqui que ajuda a gente a entender. Imagina que eu tenho aqui um pote, né, uma Tupperware, que ela tem uma divisória no meio. Eu tenho o meu gás só no lado esquerdo, o lado direito está vazio, por exemplo. Se eu abro essa divisória, o gás, por difusão, vai realizar um movimento... Olha o metrô lá atrás. Calma. Passou. Ele vai realizar um movimento aleatório, caótico e tudo mais, para poder preencher esse novo espaço. Na hora que ele faz isso, difundiu, tá? A flexão é que nem para fusão mesmo, de mudança de estado. E ele vai preencher todo o espaço, vai ficar assim, tá? É claro que aqui tá bonitinho, porque a gente tá colocando ponto, tá? Mas na vida real, esses pontos seriam loucura, tá? Estaria no meio do carnaval. Então, a difusão é exatamente isso. Você abre um novo espaço e aí o gás ele vai se movimentar de forma a ocupar todo o recipiente, né, realizando um movimento caótico, aleatório e tudo mais, tá? E aí existe um caso específico, né, especial da difusão que se chama efusão, tá? A gente vê que o final é o mesmo, só muda o prefixo, tá? Um é di, o outro é e. A efusão, ela é a difusão realizada por pequenos orifícios, tá? Então, o movimento continua sendo aleatório, continua sendo caótico e tudo mais, espontâneo, só que agora ele vai ser realizado por meio de um furo, ele vai atravessar um pequeno furo, tá? Essa é a única diferença, tá? Então, assim, difusão e efusão é basicamente a mesma coisa. A diferença é que a difusão, ela é mais genérica, né? Então, se a gente fosse fazer um conjunto, por exemplo, eu teria que aqui é a difusão, né? É todo o meu espaço, e eu teria um pequeno conjuntinho aqui no meio, que é a efusão, tá? A efusão, ela está contida na difusão, tá bom? Porque ela é um caso especial, mas aqui não vem ao caso, tudo bem? É basicamente isso, tá? Às vezes ele vai comentar assim, eu tenho um sistema, eu abro aqui a comporta, o gás ele difunde, não sei o quê. Para você poder entender o que é esse difunde, é só lembrar disso. É o movimento espontâneo, caótico e tudo mais do gás, para poder preencher todo o espaço, tá bom? E como que... Beleza, né? Tem esse movimento e tudo mais, mas a gente consegue calcular a velocidade? Consegue, mas em partes. Sim, os cientistas eles conseguem calcular de fato a velocidade dos gases, das moléculas, todo um modelo estatístico e tudo mais, que não cabe pra gente. Só que o que cabe pra gente é a lei de Graham, tá? Que tem o mesmo nome do seu criador, o Thomas Graham, né? Que em 1829 ele estava estudando os gases e ele conseguiu descobrir uma das primeiras formas da gente comparar, né, essa velocidade dos gases, tá? Principalmente quando está acontecendo esse movimento de difusão. Então, pra gente, no nosso nível de vestibular, ensino médio e tudo mais, a gente consegue calcular, de certa forma, a velocidade dos gases na difusão. Só que a gente não calcula assim, a velocidade do hidrogênio é 5 km por hora. Não, a gente calcula por meio da comparação. Então a gente vai comparar a velocidade do gás hidrogênio com a velocidade do gás cloro. E a partir disso a gente vai saber, esse cara aqui é mais rápido, esse aqui é mais devagar. Tá? Por que isso às vezes pode aparecer para vocês? Ele pode aparecer tanto ao cálculo, que eu vou mostrar daqui a pouco, como uma questão um pouco teórica. Eu lembro agora uma questão, eu só não lembro qual que é o vestibular. Mas ele colocava, tipo assim, 2 balões e um túnel no meio. De um lado tinha um gás, do outro lado tinha um outro gás. E ele perguntava mais ou menos onde no tubo esses gases iam se encontrar. E aí parece uma questão de cinética na física, em que você tem 2 corredores indo um ao encontro do outro, certo? Se um tem uma velocidade maior, ele vai percorrer um espaço maior, entendeu? E aí o encontro, né, a posição do encontro vai ser mais próxima do corredor que estava mais devagar, tá? Pensando aqui, deixa eu pegar um controle para poder facilitar. Imagina que tem um corredor devagar e o corredor rápido. Esse aqui, no mesmo tempo, ele vai percorrer um espaço maior do que o devagar, certo? Então, se eles tivessem a velocidade igual, eles iam se encontrar no meio do tubo, né, no meio do espaço. Só que como o da direita aqui, da minha direita pelo menos, ele é mais rápido,
ele vai percorrer um maior espaço e eles vão se encontrar mais próximo do ponto de partida do cara devagar, tá bom? E a mesma coisa vai acontecer com os gases. O gás mais lento, ele vai percorrer um espaço menor, e o gás mais rápido, ele vai percorrer um espaço maior. Na hora que ele percorre esse espaço maior, o encontro desses dois gases se dá no ponto mais próximo do ponto de partida do gás devagar, tá? Mas enfim, isso aqui foi só um comentário para essa questão que eu relembrei agora. O metrô de novo. Eu me mudei, né? Vocês viram semana passada. E aí agora tudo lá no metrô e de vez em quando dá isso. Bom, o que a lei de Graham diz, né, de certa forma? Ela diz o quê? Que a divisão das velocidades, né, então, velocidade do gás 1 sobre velocidade do gás 2 é igual, agora presta atenção, a raiz quadrada da divisão entre as densidades desses gases. Só que a gente vai ter que inverter, tá? Olha só, quando eu coloco aqui raiz e o parênteses, quer dizer que essa raiz está em cima dos dois caras, né? Tanto do D2 quanto do D1, tá? Então, partindo desse pressuposto, essa divisão aqui a gente vê que ela tem uma diferença em relação à da velocidade. Olha só o espaço não, a ordem. Na da velocidade, o 1 está em cima e o 2 está embaixo. Na raiz aqui, na divisão da raiz, o 2 está em cima e o 1 está embaixo. Ou seja, a divisão das velocidades ela é inversamente proporcional à divisão das densidades. Explico. Se eu vou ter a comparação velocidade 1 sobre velocidade 2, na hora de colocar as densidades, eu vou ter que inverter a ordem. Eu vou ter que colocar a densidade 2 em cima e a densidade 1 embaixo. Tá? E aqui pode ser tanto densidade quanto massa molar. Tá? Geralmente eles comparam às vezes a massa molar do que propriamente a densidade. Tá? Por que isso? Porque o que a lei de Graham acaba dizendo pra gente com essa equação? Que definida a temperatura e pressão, ou seja, a temperatura e pressão dos dois gases tem que ser a mesma, tá? Para a gente poder fazer essa comparação, as velocidades elas vão depender do peso, né? Do quão pesado é esse gás. Se esse gás for muito pesado, a velocidade dele vai ser menor, tá? E assim, até um raciocínio que um pouco faz sentido, né? Porque geralmente quando a gente vê a nossa rotina, as coisas mais pesadas elas são mais difíceis de ter velocidade maior. Geralmente elas vão ter velocidades pequenas. Porque assim, o gasto energético para você fazer uma coisa pesada adquirir uma velocidade alta é muito grande. Então, de forma estatística até, né, o que é mais provável de acontecer? Que uma coisa pesada tem uma velocidade pequena. Você pode pensar assim, o ônibus. O ônibus ele é muito mais pesado que uma moto. Que você vê mais fácil de estar correndo? Um ônibus ou uma moto? A moto. Né? Você vê rápido, fácil, assim, uma moto chegando a 100 km por hora. Agora, um ônibus, ele praticamente não passa de 60. Um elefante ele é muito mais devagar que um esquilo. Que o esquilo ele sai correndo de um lado para o outro rapidinho. O elefante vai lá na paz de Cristo, tá? Ele vai lá pum, 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 no tempo dele, tá? Então, é isso, esse conhecimento popular, de certa forma, a gente consegue aplicar para os gases. Quanto maior for a sua massa molar, quanto maior for a sua densidade, né, ele vai ser mais lento. Então, os gases mais leves são mais rápidos. Ou seja, o gás hidrogênio, que tem uma massa molar de 4 gramas por mol, ele é um dos gases mais rápidos que a gente tem. Agora, se a gente pega o gás xenônio, por exemplo, deixa eu pegar aqui a massa molar dele. A massa molar dele é de 131 gramas por mol. Pô, o hidrogênio é 4, o xenônio é 131. Quem que vai ser mais rápido? O hidrogênio. O xenônio ele vai ser muito mais lento. Tá? E a gente pode transformar aqui a densidade em massa molar justamente por causa dessa equação. Porque como a pressão e a temperatura são iguais, como a gente tem uma divisão de densidades, elas cortam. E a constante também corta, porque a constante é igual. Tá? E aí sobra somente a massa molar. Tudo bem? Por isso que a gente pode utilizar, né? Nesse caso, né, da velocidade, da comparação de velocidades, densidade e massa molar acabam sendo sinônimos, de certa forma. Tá? Às vezes ele te pede esse cálculo, às vezes ele vai te falar o gás hidrogênio tem velocidade tanto e eu quero descobrir a velocidade do gás xenônio.
calcule, né? E aí ele vai te dar o valor da densidade, ele vai te dar o valor da massa molar, e aí você vai conseguir comparar. Você vai descobrir que, sei lá, a velocidade do gás xenônio é 2 vezes, quer dizer, é metade da velocidade do gás hidrogênio, tá? Às vezes vai ser essa questão de comparação, é metade, ou ele vai te dar o valor da velocidade de hidrogênio e você vai fazer a conta. Então, sei lá, gás hidrogênio tem 10 km por hora, se o xenônio é metade, 10 sobre 2, 5. Aí você vai falar, velocidade do xenônio é de 5 km por hora, tá? Tipo assim, às vezes ele vai te pedir o cálculo de fato, e às vezes ele vai te pedir só essa comparação teórica, quem é mais rápido do que quem, né? Onde vai ser o encontro dos gases, vai ser mais perto de tal lado ou do outro lado, né? E aí sempre lembrar essa questão da cinemática, tá? Química e física, elas estão sempre muito próximas, tá? Principalmente na minha frente, que olha o nome, físico-química. Então, assim, é muito difícil a gente não ter conteúdos próximos, tá? Só que aí a visão que a gente vai ter é diferente. Nesse caso aqui é quase uma cinética dos gases, né? Uma cinemática, quer dizer, cinemática dos gases. Então o raciocínio que vocês têm na física, vocês podem aplicar aqui. E vice-versa, né? Só tomar cuidado com as aplicações para ver se não tem nenhum erro teórico, né? Se for só uma conta e tudo mais, tudo bem, tá? Bom, partindo aqui, que a gente tem bastante coisa ainda para ver, vamos ver a lei de Dalton. Isso mesmo, o Dalton, o mesmo cara do modelo atômico do pudim de passas, né? Que é daquele átomo, né? Que é uma crosta indivisível, bruta, não sei o que, não. Ele também fez uma lei pertinente aos gases, né, que fazia parte dos seus estudos, tá? Só que ele tratou da parte das pressões desses gases, né? Que ele calculou mais ou menos... Tipo assim, eu vou falar logo o que ele descobriu, que fica um pouco mais fácil de explicar, né? Ele descobriu o quê? Que a pressão total de um sistema de gases, ou seja, um recipiente que tem mais de um gás, né, a pressão desse sistema, ela é a soma das pressões parciais de cada gás. Então, se eu tenho aqui uma garrafa vazia, imagina que essa água aqui não existe, é só gás. Tem aqui o oxigênio e o hidrogênio. A pressão do oxigênio é 5 e a pressão do hidrogênio é 2. A minha pressão total dessa garrafa vai ser 5 mais 2. Vai ser 7. Tá? Ui, quase caiu. Por que isso é importante? E por que isso tem relação com a equação de Clapeyron? Com o modelo desse gás ideal? Porque ele partiu do pressuposto, né, por conta do seu modelo atômico, que as moléculas dos gases elas se comportam como se elas estivessem sozinhas no meio, né? Não tivesse outras moléculas. Porque é importante para essa lei que as moléculas elas não interajam entre si, que não haja ligações intermoleculares, um campo magnético mexendo nas equações, nas moléculas, entendeu? Então, é justamente isso que trata o modelo dos gases ideais. Porque o modelo do gás ideal, ele fala que o gás está correndo muito rápido, de forma aleatória, com colisões perfeitas. E que o único momento de interação é justamente nessas colisões, tá? Por isso que ela está relacionada, e por isso que a gente estuda essa lei, porque ela está relacionada aos gases ideais, tá? Só que ela não é só uma questão teórica. Ah, beleza. Até faz sentido, né? Quanto mais gás eu coloco, a pressão de cada um ajuda a formar a pressão total. Né? Só que existe conta. E existem várias equações que a gente pode colocar para vocês relacionadas a essa lei de Dalton, tá? Que é assim, eu coloquei essas, assim, mais ou menos 3, né? 4. Essa e essa e essa e essa, mas elas basicamente dizem a mesma coisa, tá? E eu esqueci de falar para vocês o que é pressão parcial, né? Bom, eu falei para vocês que a lei de Dalton, ela parte do pressuposto que a molécula está sozinha no meio. Então essa pressão parcial é como se aquele gás estivesse sozinho no sistema, não tivessem outros gases, entendeu? Então, nesse meu exemplo da garrafa, aquela pressão que eu falei do oxigênio ser de 5, é como se o hidrogênio não tivesse, né? Eu mantenho o volume e a temperatura iguais e a pressão que vai ter no meu sistema é como se o oxigênio estivesse sozinho, tá? De 5 atm, tá? E aí isso é bem importante que a gente vai ver agora com as equações, elas vai ficar um pouco mais fácil de visualização, tá? Aqui a pressão total é igual à soma das pressões. Então P1 mais P2 mais P3 até acabar. E aí isso pode ser sintetizado pela letra grega sigma maiúscula, né? Que para matemática ela indica somatório. Né? Então a pressão total é o somatório das pressões parciais. Aí a gente troca o Tzinho por um Izinho. Tá? Mas aqui é só um comentário. Quase nunca vai aparecer assim. Tá? Esse aqui
é a tradução desse português que está aqui, da lei, para a matemática. Tá? É basicamente isso. Tá? Só que o que a gente acaba utilizando mais na química? É a pressão parcial, né? A parte da pressão parcial. Que é justamente a pressão quando o gás está sozinho. Né? Como se ele estivesse sozinho, na verdade. E aí, preste atenção agora, porque é uma parte um pouco mais complexa. Tem duas formas de a gente expressar essa pressão parcial. De início, vamos partir da equação geral dos gases ideais, para depois ver a outra forma que está mais associada à lei de Dalton. Olha aqui o verde. A pressão parcial de um gás, então o PI, ela é igual, né? Aí a gente vai utilizar aqui a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Só que eu vou tirar o V multiplicando o P, ele vai passar por outro lado dividindo, tá? Então PV igual a nRT, vai ficar P, que é igual a nRT sobre V, tá? Então, pressão parcial vai ser o número de mols daquele gás vezes a constante, vezes a temperatura do local, divididos pelo volume total. Tem que ser volume total, tá? Porque a pressão parcial é a pressão do gás como se ele estivesse sozinho no recipiente. Ele não está sozinho. Ele tem um certo volume específico, ele tem um certo volume parcial, que a gente vai ver no próximo slide. Só que você não pode utilizar ao mesmo tempo pressão e volume parcial, porque vai dar problema, tá? Quando a gente coloca pressão parcial, o volume tem que ser total. Se eu coloco pressão total, eu posso colocar o volume parcial, tá? É um ou outro, tá? Não posso colocar os dois. Porque quando eu coloco aqui o número de mols, eu estou colocando o número de mols do gás, tá? Então ele já está me dizendo que é parcial. Só que ele vai ser parcial para um dos parâmetros, ou o volume ou a pressão, tá? Então vamos lá, novamente. Qual que é a pressão parcial de um gás pela equação de Clapeyron? Vai ser igual ao número de mols desse gás, vezes a constante, vezes a temperatura do sistema, divididos pelo volume do sistema, tá? É isso. Então ele vai te dizer lá o número de mols, ele vai te dizer a temperatura, vai te dizer o volume e vai perguntar a pressão parcial do gás. Você vai poder calcular utilizando a equação de Clapeyron. Coloca o volume total, coloca a temperatura, coloca a constante, coloca o número de mols, você descobre a pressão parcial, tá? Se você descobrir o volume, a gente vai ver no próximo slide, tá? Então, vamos olhar primeiro só a pressão. Só que a lei de Dalton, ela pegou essa equação verde e melhorou um pouco. Ela colocou a pressão parcial em função da pressão total. Porque às vezes ele não vai te dar qual que é o número de mols, às vezes ele nem sabe qual que é o número de mols, que é uma coisa um pouco complicada de você mensurar quando você tem um sistema gasoso, tá? Com vários gases envolvidos. Então, às vezes, ele só vai saber qual que é a pressão total e ele vai saber um outro dado, que é a fração molar. Tá? O que é a fração molar, Ian? É como se fosse uma concentração, né? A gente sabe que, por exemplo, a água do mar tem, sei lá, 5 mols de sal por litro. Isso é uma concentração. Só que a fração molar é uma concentração entre o número de mols. Então, ela é designada pela letra X maiúsculo, que eu coloquei aqui em preto. E ela basicamente, né, fração molar de um certo elemento, de um certo composto, é o número de mols desse composto, divididos pelo número de mols total do sistema. Tá? Então, se eu tenho um sistema gasoso de hidrogênio, de gás hidrogênio e gás oxigênio, para descobrir a fração molar do hidrogênio, vai ser igual ao número de mols de hidrogênio divididos pelo número de mols total. Tá? É isso a fração molar. E aí você deixa em decimal, 0,6, 0,4, 0,5 e assim em diante. Tá? E por que ele utiliza a fração molar? Porque ele vai falar para você que a pressão parcial de um gás ela é igual à pressão total vezes a fração molar. Por que isso faz sentido, Ian? Pensa comigo. A fração molar ela diz o quanto tem daquele gás no meio. Se a pressão total ela é uma soma das pressões parciais, então eu consigo dizer que do total da minha pressão, uma parte é daquele gás. E essa uma parte, ela é revelada pela fração molar. Tá bom? Então, sim, qual que é essa fórmula da pressão parcial? Pressão parcial é igual à fração molar vezes a pressão total. Pode fazer um pouco mais sentido quando a gente pensa em percentual, né?
se eu tenho assim, uma pressão de 100 atm, e eu tenho que o meu sistema ele é composto de 50% do gás hidrogênio. Ou seja, eu tenho 100 atm e 50% do meu sistema é gás hidrogênio. Ou seja, 50% dessa pressão ela acontece por causa da presença do hidrogênio. Então, 50% desses 100 atm é a pressão parcial do hidrogênio. Então, pressão parcial é 50% vezes pressão total, que é 100. 50% de 100 é 50 atm. Entendeu? Essa é a minha pressão parcial, 50 atm. Só que assim, a fração molar não está em percentual. Mas o percentual ele está sempre dividido por 100. No final das contas, o percentual ele é uma forma bonita de mostrar um decimal. Um 0,6, um 0,75 e assim em diante. Tá? Então, feito esse comentário, a lei de Dalton ela é isso. A pressão total do sistema ela é a soma das pressões parciais. A minha pressão parcial ela é uma fração da minha pressão total, que eu posso calcular dessas formas que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Seguindo aqui para a lei de Dalton ainda, vamos ver aqui o volume parcial. Porque assim, a lei de Dalton ela é pensada para pressão, mas a gente consegue extrapolar esse pensamento para volume. Tá? Porque são características bem parecidas. No PV-NRT eles estão do mesmo lado, um é inversamente proporcional ao outro, então dá para utilizar, tudo bem? Olha o metrô aí de novo. Dá pra gente descobrir qual é a frequência que ele passa. Vai ser exatamente a mesma coisa. O volume total de um sistema é a soma dos volumes parciais. Então, o volume total é igual ao somatório dos volumes parciais. O meu volume parcial, Eita, que a dicção tá boa hoje. O meu volume parcial, pela equação de Clapeyron, vai ser a mesma coisa. O volume parcial é igual ao número de mols do composto, vezes constante, vezes temperatura, sobre pressão total. Tá? Essa parte do Clapeyron pode ficar um pouco mais fácil com essa imagem que eu vou falar daqui a pouco. Tá? Mas é a mesma coisa. A gente só trocou. A gente inverteu. Aqui tinha pressão, agora vai ter volume parcial. Aqui tinha o volume total, agora é pressão total. Tá? E aí o volume também pode ser a mesma coisa. Volume parcial é igual a fração molar vezes volume total. Exatamente a mesma coisa. Olha aqui, vamos olhar o recipiente. Eu tenho aqui um recipiente com dois gases, o gás vermelho e o gás azul. Eu contei, né, quantos pontinhos azuis eu coloquei, tá? Porque eu vou trabalhar com as pressões parciais e volumes parciais do gás azul. Porque o vermelho eu não contei, então não dá para utilizar, tá? O que é como se fosse, né? Como é que funciona essa pressão parcial? Ela é a pressão que o gás azul exerce nesse recipiente caso ele estivesse sozinho. Então, o volume ele é igual ao recipiente original, tá? Então, eu mantive o mesmo volume, você vê que é o mesmo quadrado, eu só tirei o vermelho, eu apaguei o vermelho. E eu espalhei, né, o azul de forma aleatória. A pressão que o azul realiza nessa situação é a pressão parcial dele. É a pressão que o gás azul contribui para o nosso sistema total, tá? Então, eu acho que assim fica um pouco mais visual para a gente conseguir entender o que é essa pressão parcial. É como se ele estivesse sozinho no mesmo recipiente, tá? E aí, a gente consegue entender que a pressão total é a soma das pressões parciais, porque cada gás ele vai contribuir com uma pressão, tá? Agora, o volume parcial é um pouco diferente. Ele é o volume ocupado pelo gás com a mesma pressão do recipiente original. Então aqui o recipiente original ele tem uma pressão X. Eu vou calcular o volume desse gás para essa pressão X, para a temperatura definida e a quantidade de gás é ele que vai dizer. Então, o meu volume parcial é essa bolinha roxa, laranja aqui. Né? Eu peguei o recipiente original, eu isolei o gás azul de forma que ele ocupasse um volume que a minha pressão fosse igual à pressão original, tá? Então, eu poderia até ter pintado aqui tudo de vermelho, porque as pressões seriam iguais, tá? Mas eu resolvi deixar ele isolado para a gente poder entender um pouco melhor. Então, o volume parcial, ele é o volume ocupado pelo gás, a pressão do sistema, com uma pressão igual ao sistema, e uma temperatura igual ao sistema também, tá? A temperatura se mantém constante nos dois casos, tá? Para a pressão parcial, o volume ele é igual
Para o volume parcial, a pressão ela é igual ao recipiente original, tá? Então, sintetizando, pressão parcial é a pressão que o gás exerce no sistema quando ele ocupa o mesmo volume que o sistema original e quando ele está sozinho. Volume parcial é o volume ocupado pelo gás quando ele está sozinho com a mesma pressão do sistema original, tá? Então eu acho que assim fica um pouco mais fácil de visualizar. Geralmente pressão e volume parciais eles vão acabar só aparecendo com essa equação aqui, que aqui está em roxo e aqui está em rosa, tá? Então você não precisa se preocupar tanto com as outras, tá? Só esse adendo aqui que realmente, gente, toma cuidado, não coloca pressão e volumes parciais juntos no PVNRT, tá? Se você colocou pressão parcial, o número de mols já é o número de mols desse gás, tá? Se você colocar o volume parcial de novo, você gera uma confusão de dados e o seu resultado final não é compatível, tá? É claro que se ele estivesse sozinho, de fato, a pressão e o volume dele seriam parciais, tá? Juntos. Só que também seriam iguais à pressão e volume totais. Só que como ele está no sistema, toma cuidado, tá? Ou é pressão parcial, ou é o volume parcial, tá? Senão vai dar chabu. Você vai estar repetindo informação. Justamente por causa dessa situação aqui da fração molar, tá? Porque se eu coloco pressão parcial e volume parcial, a fração molar ela vai aparecer duas vezes aqui e ela não corta. Ela fica como se tivesse ao quadrado, tá? E aí não dá certo. Bom, vocês podem até depois brincar, né? Com essa equação verde, junto com a rosa e a equação de Clapeyron original, para ver como que você chega no PVNRT do sistema a partir do PVNRT parcial, tá? Mas, assim, só um comentário mesmo. Vamos passar aqui para os dois últimos slides, que são exatamente esses dois mesmo, tá? Coloridinhos, bonitinhos. Vamos lá. Por que a gente está olhando o diagrama de fases, Ian? Não é uma matéria de fato, não tem nada a ver com gases, propriamente dito, mas é uma matéria interessante da gente passar e que ela não se encaixa muito no nosso cronograma, então eu resolvi dar hoje pra gente já poder estar um pouco habituado, tá? Uma motoqueira aí. O diagrama de fase nada mais é do que um gráfico de pressão pela temperatura que mostra os estados físicos da matéria. Então aqui, sólido, líquido, gasoso ou vapor, tá? E a partir desse gráfico a gente consegue ver quais que são as linhas de fusão, de ebulição, de solidificação, de sublimação, cada uma dessas mudanças de estado da matéria. Né? Então ele é um gráfico muito importante para você entender a natureza daquele composto. Né? Qual que é a temperatura de ebulição, de fusão e assim por diante. Porque essas temperaturas dependem da pressão do local. Tá? A gente sabe, por exemplo, que para você esquentar a água e ela entrar em ebulição a nível do mar, precisa chegar a 100 graus Celsius. No topo do Everest não é 100, é 95, 96, tá? Conforme você diminui a pressão, geralmente você vai diminuir a sua temperatura de ebulição. E é isso que o diagrama de fases mostra, tá? E aí, vamos olhar aqui esse gráfico aqui à esquerda. Tem aqui o sólido, líquido, vapor. Aqui é o estado da matéria, né? Então se ele tem uma pressão e temperatura X que dão esse local dele, né, que nem coordenada mesmo, como se fosse um mapa. Se no mapa ele está nessa posição aqui, ele vai estar no vapor. Se ele está nessa posição, líquido. Nessa posição, sólido. Tá? E aí a gente consegue ter as mudanças de fase. Se ele está aqui no sólido e eu aumento a temperatura, pum, bate nessa curva, que é a curva de fusão, porque é da passagem do sólido para o líquido. Ela é de fusão barra solidificação, né? Porque se tivesse do líquido e vindo aqui para a esquerda, ele vai solidificar. Ah, eu estou aqui nessa posição e eu estou descendo a pressão, diminuindo a pressão. Pum! Vou bater na curva de vaporização, que é o líquido virando vapor. Ou a curva de condensação, que é o vapor virando líquido. Ah, estou aqui no vapor, estou diminuindo a minha temperatura. Pum! Curva de sublimação. Então é o vapor virando sólido. Ou a curva de sublimação, né, que o nome é igual, que é o sólido virando vapor. Tá? E aí você tem esse diagrama. Pontos interessantes da gente analisar. Existe esse ponto triplo, que é onde as três curvas de mudança de estado se encontram. Nesse ponto triplo, você tem um equilíbrio dos três estados ao mesmo tempo. Então, o seu composto naquele ponto, ele vai estar tanto líquido, quanto sólido, quanto vapor. Tá? É um ponto muito interessante, bem maneiro de a gente
estudar, entender e tudo mais, porque ele é bem especial, né? Não é todo dia que você vê aquela matéria, né, nos 3 estados físicos ao mesmo tempo, tá? Porque assim, quando você está na fusão, na curva de fusão, você tem um equilíbrio, né, você tem uma mistura entre o sólido e o líquido, né? Por exemplo, se essa garrafa aqui tivesse um bloco de gelo, e esse gelo estivesse aquecendo, ele estava fundindo, eu ia ter um equilíbrio do sólido com o líquido. Aí imagina, no ponto triplo, tem o sólido, o líquido e o vapor ao mesmo tempo. Todo mundo virando um ao outro, né, um e o outro igualmente. Tá? Além do ponto triplo, também existe o ponto crítico, que ele fica bem aqui no final da curva do líquido. Tá? Esse gráfico aqui da direita ele mostra. Que ele é um ponto em que a partir dele você não consegue mais diferenciar o líquido e o vapor, né? Você forma um fluido supercrítico, tá? É bem difícil de você chegar nesse estado porque ele é muito instável, mas dá para fazer no laboratório com certas substâncias e também é bem importante para os estudos da química, os estudos mais avançados, tá? E por que eu digo que é no final da curva de vaporização? Porque essa é a única curva que tem final. A curva de fusão, de sublimação, elas vão para o infinito. A de vaporização não. Tá? Ela tem um ponto, ela para aqui, e a partir desse ponto, para cima e para baixo, essa região aqui, na diagonal superior direita, essa região é a região do fluido supercrítico. Tá? Mas aí é só um adendo mesmo. Tá? Por que é importante também a gente dar uma olhada nesse diagrama de fases? Porque ele permite me dizer a partir de qual ponto a gente tem um gás. Porque assim, eu sempre falo para vocês, gás e vapor, como eles se fossem sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Mas não é de fato, tá? A diferença entre eles não cabe a gente comentar aqui, tá? Mas assim, é como se o vapor ele fosse um estado pré-gás. Então, ele está no estado gasoso, mas ele não é um gás de fato, tá? Porque o gás, a gente vai entender um pouco melhor no próximo slide, né? Ele depende de umas certas situações, de umas certas condições, para a gente poder chamar de gás. Então, assim, a água que está nessa garrafa, não está gasosa, ela está em vapor, tá? Porque ela não atende os critérios de gás ainda, tá? E assim, só um breve comentário mesmo, tá? Nesse diagrama de fases, o que é um outro ponto interessante? Olha essa curva de fusão aqui. Nesse gráfico da esquerda, ela está para a direita, né? E no gráfico da direita, ela está para a esquerda. Por que isso acontece? Porque existem exceções ao diagrama de fases. Esse aqui da esquerda é o nosso gráfico comum, com a curva de fusão deitada para a direita. Esse gráfico aqui é a exceção, que é quando o gráfico a curva de fusão está para a esquerda. Por que isso é uma exceção? Porque isso me diz, né, que quando eu tenho essa curva da fusão para a esquerda, existe uma anomalia, né? Isso quer dizer o quê? Que o meu líquido, quando ele está virando sólido, ele está aumentando de volume. A densidade dele está diminuindo, quando deveria acontecer o contrário. Numa situação comum, quando você vai para o sólido, você diminui seu volume e com isso, como a massa é a mesma, a densidade aumenta. Só que, para a exceção, não. Na hora que ele vira sólido, o volume dele aumenta. E aí, como o volume aumenta e a massa é constante, a densidade diminui. Isso acontece, por exemplo, com a água. Por isso que o gelo de água, o gelo, na verdade, ele flutua na água. Porque quando você forma os cristais de gelo, os cristais de água, geram vários espaços vazios. E esses espaços vazios, eles aumentam o volume sem mexer na massa. Então, a densidade do gelo é menor do que a densidade da água líquida. E aí, por isso que gera essa diferença. É a anomalia da água. É bem famosinho, se quiserem pesquisar, eu posso passar link para vocês. Mas, assim, não vale o nosso tempo, né, para entrar muito a fundo. É só olhar assim, gente. O gráfico da fusão tá para a esquerda, é uma anomalia, é uma exceção, provavelmente vai ser o gráfico da água. Que é tipo assim, 0,0001% dos casos, tá? O bismuto também faz isso, só para dar um outro exemplo. E aí o resto, via de regra, vai ser esse gráfico aqui, com a curva da fusão para a direita, que são os compostos que quando você vai para o sólido, a densidade aumenta, o volume diminui, tá? É somente esse comentário, tá? Que eu queria fazer sobre os diagramas. Vamos olhar aqui para o final, que já está acabando a aula, que é os gases reais. Aqui é só um comentário. A gente estudou até agora os gases ideais,
Só que na vida real não é essa coisa bonita, né? Conforme a gente avança no estudo das ciências, principalmente das ciências de natureza, o modelo adotado é um modelo estatístico, tá? Com probabilidade, não tem mais uma certeza, não posso falar é isso, né? Assim, provavelmente é isso, entende? E aí às vezes você atinge um grau de probabilidade tão alto que é praticamente certo, tá? E assim, o que vai ser esse gás real? É o gás na vida real, que é o modelo estatístico que eles utilizam, que ele é dado pela equação de Van der Waals, tá? Que basicamente ele pega o PV-NRT e muda um pouco. Ele muda um pouco que a pressão ela é diferente, ela aumenta, porque ele leva em conta a colisão dos gases, tá? Então a colisão do gás ela começa a entrar no jogo, e até mesmo, olha só, o volume molar, tá? Que a gente tem o volume dividido pelo número de mols, só que então a gente poderia dizer que isso aqui é o volume molar também. E o volume aqui, ele pega só o volume, se não me engano, é o volume vazio, tá? Porque esse Bzinho é o volume do núcleo do átomo, uma coisa assim. Então aqui o volume não é mais o volume do sistema todo, é o volume que não é ocupado por moléculas de gás, tá? Mas aí, assim, como a molécula de gás é tão pequena, acaba que é bem parecido, tá? Assim, quando a gente utiliza essa equação de gases reais, os resultados que a gente obtém são bem parecidos com o gás ideal, tá? Só que eles são diferentes. E assim, eles vão ser próximos quando o gás que estiver na situação, ele tiver uma pressão muito baixa e alta temperatura, tá? São essas duas condições que me dão a idealidade do meu gás, tá? O gás ele vai se tornar mais ideal conforme a pressão dele for menor e a temperatura for maior. E aí, quando ele atinge a idealidade, o resultado vai ser igual entre o PV-NRT e entre o Van der Waals, tá? Por isso que eu digo para vocês que nesse diagrama de fases, o vapor ele está aqui à esquerda e o gás está à direita, tá? Eu digo que o vapor ele vira gás quando ele está em baixa pressão e alta temperatura. Bom, baixa pressão vai ser essa parte aqui de baixo, né? Pressão aqui embaixinho, bem pequena. E a temperatura alta vai ser tipo aqui, entende? Então vai ser meio que essa região aqui de baixo, que é a região dos gases, que tem uma pressão baixa e uma temperatura alta. Não é propriamente uma mudança de estado, porque continua sendo estado gasoso, só que é o vapor virando um gás próximo da idealidade, tá? Às vezes ele pode até te falar, comentar sim, mas tem muito tempo que eu não vejo uma questão assim. Seriam questões mais difíceis, que ele perguntam, né, quais são os critérios para a idealidade do gás, que é justamente isso. Tem uma pressão baixa, baixíssima, tipo assim, 0,0001 atm, e alta temperatura, tipo 1000 Kelvin, tá? É basicamente isso, tudo bem? Só queria dar um comentáriozinho do gás real, tá? Porque o gás real é o que a gente vê na nossa realidade, que é regido por essa equação, tá? E só esqueci de comentar aqui, esse ponto do slide, por que é uma baixa pressão e uma alta temperatura? Porque isso me garante que eu vou ter poucas colisões e eu vou ter velocidades muito altas. Então na hora que ele colide, ele não fica muito tempo preso, né? Ele dá um raspão e já vai embora. E aí quase não tem uma troca de energia, tá? Por isso que é a idealidade. Na idealidade não existe contato nenhum entre as moléculas. E aí quando eu tenho uma pressão baixa e uma temperatura muito alta, eu consigo chegar num modelo bem próximo desse contato zero, tá? Vai continuar tendo contato, mas ele vai ser muito mais rápido e muito menos frequente, tá? Por isso que é ideal, tá? Mas assim, só um comentário mesmo. O importante da aula de hoje era vocês entenderem essa parte da densidade, do conceito de difusão, em especial dessa lei de Graham, tá? Entender maior peso, maior densidade, maior massa molar do gás, menor é essa velocidade. Lei de Dalton, entender que pressão parcial ela é igual à pressão total vezes a fração molar, então ela é uma parte da pressão total. E só, praticamente. Esse diagrama de fases, olha o gráfico, entende o que ele quer dizer, mas assim, ele não é tão cobrado. Quando ele é cobrado, é mais nessa parte de mudança de estado da matéria. Ele vai te dar uma situação inicial e você vai trabalhar como se fosse um mapa, com as coordenadas x e y sendo pressão e temperatura. Então minha posição inicial é no sólido, eu vou aumentar a temperatura, mantendo a pressão constante. Passei do sólido para o líquido. Agora eu estou diminuindo a pressão. Passei do líquido para o vapor. E é isso,
tá? E aí ele vai te perguntar qual é a ordem, por exemplo, de mudanças de estado físico que acontecem. Aí você vai falar, primeiro acontece a fusão, depois a vaporização, e assim por diante, tá? É basicamente só isso. E aí aqui os gases reais, entenda que o modelo ideal ele é muito diferente e a idealidade ela é aproximada pela pressão baixa e temperatura alta, tá bom? Tem lista de exercícios, estamos aí sempre. Tem plantões para vocês de manhã não, logo no início, logo no final da tarde. E é isso, gente. Boa semana e bons estudos. Beijão!